Olá pessoal, professor Moisés Aguiar do Cursos Vivos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Cursos Vivos, conectado ao conhecimento. Vamos trabalhar um assunto sobre verbo, um negócio muito bacana e que gera muita dúvida para muita gente. Beleza? Vamos para a aula então. A nossa dica de hoje e a nossa proposta é trabalharmos verbo para você começar do zero, da base. Para aquelas pessoas que têm dificuldade, com a declinação dos verbos, compreender a função do verbo. O verbo, eu sempre digo para os alunos, o verbo ele é a alma da oração. Tanto é verdade que sem o verbo não existe oração, é apenas uma frase, uma frase que tem um entendimento completo. Então veja bem, o verbo é a base de tudo na língua portuguesa. Na análise sintática, na análise morfológica, sempre eu falo, olha gente, quando vocês forem fazer análise sintática, marque logo o verbo, localize o verbo, veja onde ele está, que o verbo vai te dizer tudo, vai te dizer quem é o sujeito da oração, quem são os seus objetos, quais são os seus complementos, as suas regências. Então hoje vai ser muito legal. São algumas dicas bacanas para você que ainda não sabe ou sabe pouco de verbo, comece a entrar nesse universo da língua portuguesa. Valeu! Então vejam, o que é verbo? Verbo é uma palavra capaz de exprimir três situações. Exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. Então veja bem, essa diferenciação é muito importante para você, aluno, para você não confundir as coisas, porque cada característica dessa do verbo tem um sentido, tem uma maneira de ser analisado. Vamos ver agora como é que o verbo se apresenta na forma de ação. A nossa proposta é justamente apresentar para você a cada parte dessa do verbo, como ação, como estado ou como fenômeno da natureza. Primeiro momento é como ação. Aqui nesse exemplo tem João canta música sertaneja. Olha, vejam bem que essa questão da ação do João, qual é? O João está fazendo essa ação. Por quê? Porque João é o sujeito da oração, e ele é que está praticando esse ato, esta ação de cantar música sertaneja. Vejam que o verbo ele passa a ideia, a mensagem da ação de um sujeito, no caso aqui o João. Vejamos outro exemplo. Maria anda de quê? Maria anda de bicicleta. Então essa é a ação de quem? Da Maria. Ou seja, tem um sujeito que está praticando essa ação de andar, correto? Então, vejam que a ideia tem sempre que focar na ideia, da mensagem que o verbo te passa, e não na maneira como ele está escrito, Porque nós vamos ver mais na frente que o verbo andar, por exemplo, vai ter uma ação de estado do sujeito. Então preste atenção, quando eu leio o verbo, eu tenho que prestar o quê? Atenção na mensagem, na ideia que o verbo constrói na minha cabeça, no caso aqui, a ação de um sujeito. Outro exemplo, olha aí, o papagaio comeu a ração do cachorro. Papagaio danado, Então veja bem, o papagaio é o sujeito desta oração e ele fez esta ação de comer e deixar o cachorro com fome, Então veja bem, o sujeito papagaio praticou esta ação. Observe que o verbo passa para a gente uma ideia da ação desse sujeito, que no caso é o papagaio. Vamos ver mais um exemplo. Olha aqui a Doroteia, Doroteia dorme muito. É o caso de muita gente que estuda, que quer passar no vestibular, no concurso, mas dorme muito. Evidentemente que vai ficar difícil. Então, vejam que Doroteia é o sujeito desta oração que pratica esta ação de dormir. Então, mais uma vez repetindo, tem verbos que passam a ideia da ação que um sujeito pratica. Vamos agora ver uma outra situação. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de verbo como se apresentam na forma com a ideia de estado. Estado de quem? Estado do sujeito. Por exemplo, nós temos aqui João é feliz. Observe que nós temos um verbo aqui que está destacado, que não
passa para mim e para você uma ideia de ação. Ele passa uma ideia do estado que o sujeito está. Qual é o estado que o João está? Feliz. Então esse verbo aqui nós vamos chamar de verbo de ligação. Ou seja, está ligando o sujeito ao estado que o sujeito está. Então isso é muito importante prestar atenção na mensagem que o verbo passa para a gente. Que ideia que o verbo constrói na nossa cabeça. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui, agora eu falei, né, que tinha ali na outra oração, um exemplo também com o verbo andar. Só que lá naquela situação mostrava uma ação de um sujeito. Neste caso nós temos sujeito, né, que é Maria, e aqui diz o seguinte, Maria anda doente. Veja bem, será que esse andar aqui é a mesma situação daquele andar de ação do sujeito? Não. Aqui mostra o quê? O estado que Maria está. Maria anda, ou seja, Maria está ou Maria é doente. Então esse verbo aqui vai ser um verbo de ligação, porque está ligando o sujeito, né, à situação, ao estado que o sujeito está. Isso é importante, inclusive, para quando a gente vai estudar análise sintática, que a gente precisa compreender e prestar atenção na ação ou no estado que o verbo, que a ideia que o verbo constrói na nossa cabeça. Um outro exemplo aqui do papagaio, olha lá. O papagaio foi comer a ração do cachorro, lembram? Olha o que deu com ele. Ele acabou ficando obeso, né? Então veja bem, o papagaio está obeso, né? Ou seja, isso aqui não é uma ação do sujeito papagaio. Esse aqui é o estado que o papagaio se encontra, né? Ou seja, ele não praticou aqui nenhuma ação, mas esse verbo apresenta o estado em que ele se encontra, em que o sujeito se encontra. Ou seja, este verbo, né, está ligando o sujeito à sua situação, ao estado em que ele se encontra. Vejamos mais um exemplo, né? Olha a Doroteia. A Doroteia ainda há pouco estava, né? A Doroteia estava praticando uma ação. Agora, a Doroteia, o que acontece com ela? Ela permanece como? Doente. Então vejam que este verbo ele não está sendo praticado por Doroteia. Não é uma ação que a Doroteia pratica, né? Mas é um verbo de ligação, porque está ligando quem? O sujeito à condição, ao estado que o sujeito está, certo? Então vejam que muitas vezes os verbos se apresentam escrito de uma maneira, como nós vimos aqui, mas ele representa na nossa cabeça, ele constrói na nossa cabeça uma outra ideia. No caso do exemplo anterior, passava a ideia de ação, e aqui ele passa uma ideia de estado em que o sujeito se encontra. Vamos ver agora um outro exemplo de verbos que se apresentam como fenômenos da natureza. O primeiro exemplo diz, chove lá fora. Observem que isso aqui, este verbo, que é o verbo chover, não tem nenhum sujeito praticando essa ação. Por quê? Porque chover é um fenômeno, é um ato da natureza. Outro exemplo, relampagueou muito ontem. Tem gente que vai até achar estranho esse verbo, relampaguear. Mas vejam, na língua portuguesa você pode utilizar relampaguear ou relampejar. O que não pode nunca é relampear. Quem pia é pinto, né? No caso, você pode usar as duas expressões. Mas dentro da nossa aula, o que nós temos aqui? Nós temos um fenômeno natural, né? Não tem nenhum sujeito praticando essa ação, nós temos um fenômeno que acontece na natureza em forma de verbo. Temos outro exemplo aqui. Na próxima semana vai nevar, né? Então vejam, nevar também não tem nenhum sujeito praticando a ação, portanto é um fenômeno natural. Um outro exemplo, anoiteceu muito rápido. Vejam, aqui também, como já disse nos exemplos anteriores, não tem nenhum sujeito
praticando esta ação de anoitecer. Anoitece porque é um fenômeno da nossa natureza. Vamos agora estudar, ver alguns elementos dos verbos, né? Isso aqui também é um tema muito importante para nós que somos iniciantes nesses estudos do verbo. Vamos ver também, ainda dentro dos elementos do verbo, as conjugações, né? As conjugações do verbo. Então, os verbos, eles podem ser da primeira conjugação, da segunda conjugação e podem ser da terceira conjugação. O que vai determinar se um verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? São aquilo que nós chamamos de vogais temáticas, né? No caso da primeira conjugação é o a, da segunda conjugação é o e e da terceira conjugação é o i. Temos exemplos aqui de verbos, né? Como, por exemplo, da primeira conjugação, o verbo amar, porque recebe a vogal temática a, da segunda é o verbo comer, e no caso o verbo partir, como exemplo, porque logicamente que existem outros verbos com essas vogais temáticas. E alguém pode perguntar, professor, e os verbos com a vogal temática o, no caso do verbo pôr? Esse verbo, a sua origem clássica é poer, né? Tá aqui, foi originado lá no poer, portanto, terminado em e, vai seguir a vogal temática da segunda conjugação. Vejamos agora, também dentro dos elementos do verbo, como eles são formados, né? Qual é a formação dos verbos? Os verbos podem ser primitivos, derivados, simples e composto. Continuando ainda dentro da questão dos elementos do verbo, nós temos aqui as flexões do verbo, que seria uma situação também muito importante para você compreender. Então veja bem, nós temos aqui os modos verbais. Os modos verbais são apenas esses três modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Lá no curso que o Cursos Vivos oferece, nós vamos falar detalhadamente sobre como que cada modo se apresenta. Por isso que você, aluno, seria importante você estar inscrito nas nossas páginas, pegue lá mais informações para você ver como é que se faz os modos do verbo. Continuando, os verbos também dentro da sua flexão, eles têm a forma nominal dos verbos. O que é a forma nominal do verbo, né? O que é isso? Ora, a forma nominal é quando o verbo deixa de ser verbo e passa a ser nome. De que forma que ele pode ser? Ele pode ser aí infinitivo, pode ser gerúndio e pode ser no particípio, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né? O verbo no infinitivo é quando é o próprio nome do verbo. Nós temos exemplo aqui, o verbo amar, correr, partir. E nós temos no gerúndio com estas terminações. Se for da primeira conjugação, terminação em ando, não é? Se for da segunda conjugação, em endo. E se for da terceira conjugação, em ido. Ok? Então, nós temos também os verbos no particípio, né? Que tem a terminação em ado. Nós temos em ido. E também em ido, como no caso dos verbos da terceira conjugação, com a vogal temática i. Quais os tempos que os verbos se apresentam? No presente, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no pretérito perfeito. E nós sabemos que pretérito refere-se a passado, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Como dentro da flexão do verbo, como é que o verbo pode se flexionar? Singular e plural. Nós vamos ver, inclusive, isso dentro aqui da classificação, da flexão das pessoas. Então, os verbos podem ter a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Isso também é muito importante, porque a primeira pessoa, no singular é o eu e no plural é nós. Ok? Na segunda, a primeira pessoa é tu, e na segunda pessoa plural é vós, e assim sucessivamente. Na terceira pessoa singular é ela ou ele, e no plural vai ser elas ou eles.
Então isso aqui só para que nós tenhamos uma visão bem rápida, né, de como é que o verbo se flexiona. E aí nós temos também as vozes verbais. O verbo, ele pode ter... O que é voz? Voz é justamente aquilo que chama, né? Então ele pode estar na voz ativa, que é eu estudo português, nós temos um exemplo aí, ou seja, por que está na voz ativa? Porque nós temos um sujeito, no caso eu, praticando uma ação, um verbo que é estudar, então está na ativa, correto? E nós temos também verbos, no exemplo abaixo, na voz passiva. Nós temos aqui um exemplo, português é estudado por mim. Observe por que está na voz passiva, porque o sujeito português, né, está sofrendo uma ação daquilo que a gente chama de agente da passiva. Então, quando o sujeito sofre a ação do agente da passiva, a gente vai dizer que essa oração está na voz passiva. E nós temos também uma voz do verbo, que é a voz reflexiva. Por que reflexiva? É quando o sujeito faz a ação dele mesmo. Por exemplo, o seu filho não se penteia, né? Ou seja, o sujeito, filho, está ou deixa de estar fazendo a ação dele mesmo. Portanto, vai ter sempre uma partícula se. Aliás, nós temos um curso interessantíssimo sobre o uso do se. Seria importante quem interessar ir lá nas nossas páginas e mostrar para a nossa equipe que tem interesse em fazer o curso e vai receber todas as orientações. Vamos ver agora, rapidamente, as desinências verbais. O que é desinência verbal e para que ela serve? Vejam bem, todo verbo tem um radical, né? No caso aqui, o verbo cantar é um verbo regular, ou seja, não sofre alteração no seu radical em todas as conjugações. E junto a isso, ao verbo, tem alguns elementos, né, que vai compor o verbo. Então vamos ver agora as desinências verbais. Observe que todo verbo tem um radical. No caso aqui do verbo cantar, o radical ele é fixo porque ele é um verbo regular, não sofre alterações. Então veja bem, junto ao radical existem alguns elementos que vêm compor o verbo na sua conjugação. No caso a aqui, a gente vai chamar de vogal temática. Por quê? Porque junto ao radical ele vai dar um tema, vai dar um sentido. Então, canta. Nós temos também mais dois elementos aqui no verbo, né, que a gente chama de desinência. São esses elementos que são as desinências do verbo. No caso aqui, o SSE é uma desinência modo temporal, que muita gente vai chamar de DMT, pelo fato de ele determinar, de essa desinência determinar qual é o modo e o tempo que esse verbo está conjugado. Por isso fica mais fácil. Você não precisa decorar conjugação verbal. Você apenas precisa saber a lógica do verbo vendo a desinência. Como nós vamos ver aqui, a desinência número pessoal, que vai dizer o número que está, se é singular ou plural, e qual é a pessoa que esse verbo está, se é a primeira, a segunda, a terceira pessoa. Então, só por essas desinências, desse verbo cantássemos, só pelas desinências eu já sei que esse verbo está no modo subjuntivo. Porque só vai ter essa desinência SS no modo subjuntivo. Sabe aonde? No pretérito, no passado. E eu sei pelo MOS aqui, nessa desinência número pessoal, que está na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque a desinência me mostra isso. Então, esse exemplo é para que você possa entender bem como é que funciona o verbo. E que não precisa você ficar decorando, declinando o verbo. Basta você entender a lógica da desinência e a função dentro dela do verbo. Dentro delas no verbo. Vamos ver agora a classificação do verbo. Como os verbos se classificam? Verbos se classificam em regulares, que são aqueles que conservam o mesmo radical em toda a conjugação e possuem as desinências padronizadas. Exemplo, o verbo cantar, amar, andar, vender, bater, partir, unir e muitos outros verbos. Ou seja, fica claro que os verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração no seu radical, como nós vimos ainda há pouco no exemplo anterior do verbo cantar. Outros tipos de verbos são os verbos irregulares. São aqueles que apresentam variações
no radical, ou seja, ao contrário dos verbos regulares, né? Não só as variações no radical, como também nas flexões, ou em ambas simultaneamente, né? Exemplo, verbo dar, odiar, passear, caber, dizer, crer, fazer e querer, né? Vamos ver aqui uma observação extremamente importante. Acompanhe. Há verbos irregulares, chamados de anômalos, que se afastam muito do paradigma, apresentando radicais que na origem latina, nos levam a verbos diferentes. Então vejam que tem muita gente que acha que os verbos anômalos são verbos, é uma outra classificação de verbo, nada disso. Os verbos anômalos são verbos irregulares, porém, eles sofrem variações muito diferenciadas. Nós temos aqui o exemplo, né, aqui abaixo, nós temos o exemplo do verbo ser, que a gente pode dizer éramos, fomos, na conjugação, né? Pode dizer seremos, né? E também temos o verbo ir, né? Que podemos, na conjugação, dizer vamos, fomos, iremos, né? Que são variações do verbo ir. Temos também os verbos defectivos, correto? Que são, o próprio nome já sugere, né? Que são verbos que vêm com o defeito na sua conjugação. E aí o próprio conceito fala, são verbos incompletos, ou seja, faltam-lhes uma ou mais formas. Temos alguns exemplos, verbo abolir, colorir, computar, demolir, chover, gear, nevar, reaver, né? Por exemplo, eu não posso dizer eu nevo, porque eu não tenho condições de praticar essa ação. Então, com certeza, a primeira pessoa do presente, né, do indicativo, não vai existir essa conjugação. Então, são verbos que vêm com defeitos, né, que vêm ali sem algumas pessoas, ou em alguns casos nem existe essa conjugação verbal. Nós temos também os verbos auxiliares. Como o nome também já diz, ele vem o quê? Ele vem auxiliar na conjugação de outros verbos. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos ou nas locuções verbais. E vejam bem, quero chamar a atenção que tempo composto não é a mesma coisa que locuções verbais, são diferentes. Por isso que eu aconselho aos alunos, a quem interessar, que se inscrevam na Cursos Vivos, no curso de verbos, que você vai aprender essa diferenciação e vai também aprender a conjugar bem e bem melhor os verbos, né? Os principais verbos auxiliares são os verbos ser, estar, ter e o verbo haver. Vejamos aqui e agora alguns exemplos. Exemplos de verbos com tempo compostos. Então tem aqui, eu terei amado Maria. Observe que nós temos aqui um tempo composto com dois verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. O segundo exemplo tem, tu haverás partido desta terra. Que não seja agora, né? Que esperamos que demore. Vejam, o verbo haver e o verbo partir. O verbo haver na função, né, de auxiliar, como nós vimos também no exemplo anterior do verbo ter. Nós temos aqui também um exemplo de locução verbal. Nós temos nessa oração, tem assim, eu estou lendo romance, né? Observem que tem aqui dois verbos. O verbo estar auxiliando o verbo ler. O verbo estar na função de verbo auxiliar e o verbo ler na função de verbo principal. O outro exemplo, haveremos de encontrar uma solução. Nós temos aqui o verbo haver na função de verbo auxiliar, auxiliando o verbo encontrar, que é o verbo principal desta oração. Nós também poderemos construir as orações sem necessariamente construir com dois verbos, né? Nós podemos construir a oração aplicando apenas um verbo. Eu posso, nesse exemplo de baixo aqui, colocar eu leio, né, o romance, sem usar. Hoje está muito na moda, né, até por questões de americanismos, as pessoas usarem, principalmente as instituições, né, nós vamos estar marcando para o senhor a consulta, quer dizer, às vezes utiliza 2, 3 verbos sem necessidade.
A gente pode, na escrita e na fala, economizar o verbo. Nós temos também, dentro da classificação dos verbos, os verbos abundantes, que o conceito mostra para a gente aí na tela, que são aqueles verbos que apresentam mais de uma forma para expressar a mesma ideia e desempenhar a mesma função. Tem uma tabelinha onde nós temos vários exemplos de verbos abundantes, onde você pode utilizar, né, as duas formas. Nós temos o verbo aceitar, entregar, expressar, expulsar, isentar, limpar, enfim, outros verbos que vocês estão olhando aí, né? Agora, vejam bem, não é que pelo fato de eu utilizar, de ter a possibilidade de ser abundante, eu posso utilizar no particípio regular ou irregular, mas existe aí algumas normas para que eu possa utilizar. Vamos ver daqui a pouco, aqui na frente. Mas existem alguns verbos, por exemplo, o verbo ganhar, né, que nós não podemos utilizar o verbo. Nós temos algumas situações também que não pode ser utilizada das duas formas. No caso, o verbo ganhar, nós estamos vendo aqui, até destaquei em vermelho, o verbo gastar e o verbo pagar, que nós não podemos utilizar de qualquer forma. Devemos evitar, na norma culta, usar a expressão ganhado, gasto e pagado. No dia a dia, no cotidiano, a gente até pode utilizar. O correto é você utilizar no particípio irregular. Ganho, gasto e pago, né? Do mesmo jeito que eu não posso jamais utilizar no particípio irregular o verbo trazer. Sempre eu vou utilizar no particípio regular, que seria a expressão trazido. Vamos ver agora alguns exemplos. Temos aqui algumas observações importantes. Por isso que eu falei ainda há pouco que eu não posso utilizar de qualquer forma. Eu tenho que prestar atenção quando eu vou utilizar no particípio regular e quando eu vou utilizar no particípio irregular. Então, aí na tela diz, para o emprego dos particípios duplos, as formas regular, que é o particípio com final ado ou ido, são empregados na voz ativa, com os verbos na voz ativa, com auxiliares ter ou haver. As formas irregulares são usadas na voz passiva, com os auxiliares ser, né, estar e ficar. Ok? Prestem atenção, isso é muito importante. Então, repetindo, na voz ativa, eu vou utilizar os verbos auxiliares, o ter e o haver. Na voz passiva, eu vou utilizar com ser ou estar. Ou seja, na voz ativa, os verbos vão ser o particípio regular. Na voz passiva, vai ser no particípio irregular. É muito importante prestar atenção, como nós vamos ver aqui abaixo em alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui, o diretor havia aceitado a tarefa. Por que havia aceitado a tarefa e não havia aceito a tarefa? Porque esta oração está na voz ativa. Então, é a forma regular, eu vou usar a forma regular do verbo aceitar. O verbo aceitar, porque vem inclusive com o verbo auxiliar, que é o verbo haver. Então, toda vez que a oração estiver na voz ativa, eu vou usar a forma regular, ou seja, o particípio, né, na forma regular, que é aceitado. Olha o exemplo ao lado, parecido. Então, a tarefa foi aceita pelo diretor. Vejam que esta oração está na voz passiva, porque a tarefa, que é o sujeito, está sofrendo uma ação de um agente da passiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever usando o verbo ser como auxiliar e o verbo na forma irregular, né? Para se tornar, porque está na voz passiva, né? Ou seja, eu não posso dizer a tarefa foi aceitada pelo diretor, nem falar e nem escrever dessa maneira, né? Vamos ver um outro exemplo. O homem já tinha pegado o dinheiro. Observe que eu estou usando a expressão pegado, que é no particípio regular, né? Porque esta oração está na voz ativa. Diferente desta outra,
que está na voz passiva. Vejam, o dinheiro já tinha sido pego pelo homem. Então aqui, ó, eu estou utilizando inclusive 3 verbos, né? Está na voz passiva. Apesar de eu ter aqui o verbo ter, eu também o que está prevalecendo é o verbo ser. Então eu não vou usar a expressão o dinheiro já tinha sido pegado pelo homem. Por quê? Porque esta oração está na voz passiva, eu vou usar o verbo na sua forma, né, no particípio irregular. Ó, voltando aqui para o exemplo anterior, olha aqui. O homem já tinha pegado o dinheiro. Esta oração está na voz ativa, né? E eu vou utilizar como verbo auxiliar o verbo ter, a forma regular do verbo, né? Vai ficar pegado. Então, o homem tinha pegado e não tinha pego o dinheiro. Esse outro exemplo vem confirmar o que eu já disse nos exemplos anteriores. Observe esta oração. O vigário teria benzido a vela. Esta oração está na voz ativa, porque o vigário está fazendo a ação de benzer a vela, correto? Então, e no outro exemplo tem assim, a vela será benta pelo vigário. Observe que esta oração está na voz passiva, porque a vela, que é o sujeito, está sofrendo a ação do seu agente da passiva, que é aqui pelo vigário. Então, observe que o verbo auxiliar é o verbo ter e o verbo benzer vai estar no particípio regular, ok? Diferente aqui na voz passiva, em que vai estar o verbo ser, né? O verbo ser acompanhado, auxiliando, aliás, o verbo principal benzer, que está no particípio irregular, ok? Então é muito importante prestar atenção de como se vai. Essa questão de voz ativa e voz passiva é muito importante para que você possa tanto falar quanto escrever corretamente as orações com o verbo auxiliar e o verbo principal. Assim, nós concluímos essa parte introdutória do estudo dos verbos. Observe que é muito interessante, como falei no início da nossa aula, o verbo é a alma, é o coração de uma oração. Por isso, você precisa estudar com profundidade. No nosso método, você não precisa decorar regras, decorar conjugação verbal. O nosso método MGA é um método que vai facilitar para você a compreensão da ação do verbo dentro de uma oração. Venha para o Cursos Vivos, nós estamos conectados ao conhecimento.